Fala rapaziada, tudo bom? Nessa aula aqui nós vamos falar sobre cartografia, sexto ano, geografia e as suas novas tecnologias e as antigas também, né? A cartografia é de interesse muito antigo. As primeiras tentativas de representar o que hoje chamamos de espaço geográfico ocorreram há muito tempo, muitos e muitos anos, né? Diferentes povos procuraram expressar a ideia de universo das mais variadas formas. Na área de história, lembra que nós estávamos falando sobre a Mesopotâmia? A Mesopotâmia foi assim também. Eles pegaram um pedaço de argila e fizeram a sua escrita, né? E aqui embaixo eles fizeram um sistema cartográfico, onde eles desenharam o rio Tigre, o rio Eufrates e toda a sua manipulação social aqui dentro. Mais uma forma de cartografia, né? Isso daí foi passado de geração para geração. Para alguns, nosso planeta flutuava sobre a água, né? Aquela ideia de terraplanismo também existiu há muitos e muitos séculos atrás, né? Para outros, estaria apoiado em pilares fixos nos lençóis de águas subterrâneos, né? A mais antiga representação plana da superfície da Terra que se tem notícia foi gravada em um bloco de argila representado na região da Mesopotâmia, que eu acabei de passar aqui para vocês, no Oriente Médio, como mostra a figura que eu passei. A região da Mesopotâmia corresponde hoje ao Iraque, né? Muito importante. Mas foram os gregos que induziram as primeiras noções de matemática e cosmografia nas representações da Terra. Suas principais representações foram feitas por Aristóteles, né? Ele foi um gênio para a época. Durante a Idade Média, entre o século V e o século XV, os ensinamentos dos gregos ficaram, né, no esquecimento. E a Igreja Católica adaptou os conhecimentos geográficos aos ensinamentos bíblicos, que também foi muito importante. Mas professor, por que a cartografia é tão importante para nós hoje em dia? Hoje em dia para nós nos localizarmos, né? Assim como os mesopotâmicos fez nesse processo daqui, eles tinham um sistema de localização feito baseado na pedra de argila que eles fizeram. Muito importante, né? Aí vem as grandes navegações, o mundo cresceu, o mundo se tornou o mundo. Uma coisa muito mais suntuosa do que se imaginava-se, né? A partir do século XV tem início o período das grandes navegações. Ah, professor, mas quem que são as grandes navegações? Os espanhóis, os portugueses, os franceses, os holandeses, os ingleses. Eram aquelas grandes nações que comandavam os mares. Quem comandava o mar naquela época comandava-se tudo, né? Era muito importante. Então, a partir do século XV tem início o período das grandes navegações, que foi marcado pela expansão marítima dos países da Europa, motivados pelo desenvolvimento comercial com as Índias, né? Por que, professor? Mas quem é esse? Por que esse desenvolvimento comercial? O desenvolvimento comercial se dava pelas rotas marítimas, pelos mares. Você não tinha, muitos não sabiam dominar ainda animais, né? Muitos não tinham como se locomover pela terra, e as águas eram os caminhos que davam maior fluidez ao comércio. Então aquelas pessoas que tinham grandes campos, né, de plantio iam para as Índias fazer troca com outras matérias, com outros materiais, né? Até chegar na África também. Aí muito se deu pelo sistema de escravidão, aonde se trocavam o escravo, aonde você comprava o escravo, se trocava mercadorias. Isso daí foi muito importante para a época também. Não estou falando que foi importante a escravidão, tá? Eu estou falando que o sistema de comércio para a época foi uma das melhores coisas que aconteceu. Algumas inovações contribuíram para o desenvolvimento dessas viagens, como a bússola, né? A bússola, todo mundo sabe, né? Norte, sul, e vai apontando para qual direção você deve ir. Muito importante também, né? O astrolábio
as caravelas, né? Os portugueses foram que inventaram as caravelas mais rápidas para a época, né? Os carros de Fórmula 1 da água. Então eles se despontaram muito mais do que outras nações nesse sentido. Muito importante também. Os novos conhecimentos trouxeram grandes progressões também para a cartografia. Os primeiros mapas desse período eram elaborados de acordo com as necessidades das navegações marítimas e pelos seus navegadores, né? Que descreviam os parâmetros de costa marítima por onde passavam. Por isso, apresentavam mais detalhes costeiros, deixando em segundo plano as representações do interior dos continentes, né? Esses mapas eram chamados de portulanos, muito importante. A gente que já estudou um pouco sobre o Brasil, a gente sabe que tem muita representação da costa brasileira. Já o interior do país, muito pouco, né? Porque até então, para os portugueses, até então nessa época, baseava-se muito o que tinha na costa. Era muito importante. Então a cartografia tem essa representação importante para a manutenção humana, né? A cartografia tem um poder. Os cartógrafos desse período não eram mais navegadores e exploradores, mas sim astrônomos e matemáticos, entre os quais se destacavam os alemães e os flamengos, né? Muito importante para a época. Aí entra a tecnologia na cartografia, né? A ciência cartográfica passou por uma verdadeira revolução na segunda metade do século XX. Né? Modernas técnicas como fotografias aéreas, tiradas de satélite, muito importante, né? Hoje, para nós termos um resumo da cartografia, né? Um resumo mapográfico, é muito bom. Hoje nós podemos nos locomover ou ver onde nós vamos sem ter ido àquele lugar, né? Sensoriamento remoto, o uso do GPS, né? O guia de posicionamento global, ótimo para nós hoje. Todo mundo tem no seu celular aí. A gente pode ver o percurso que nós iremos percorrer sem antes ter saído de casa. Se está tendo congestionamento, se teve algum acidente. Olha para você ver a importância da tecnologia hoje empregada na cartografia. Muitos de nós não tem essa noção, mas está aí um pouquinho da cartografia para vocês. Rapaziada, próxima aula nós iremos falar sobre os mapas, também muito importante e de um saber gigantesco. Tá ok? Um abraço para vocês, até a próxima!